Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais uma aula abençoada dessa matéria tremenda, Ministério dos Anjos. Essa é a primeira parte da sétima aula, e nessa matéria de angiologia, que faz parte aí das doutrinas da igreja, o estudo dos anjos, nós temos aí anjos que preservaram seu principado e anjos que seguiram a Lúcifer e que abriram mão da sua posição, abriram mão do seu principado. Deus não criou o demônio, Deus criou um anjo de luz, Deus criou Lúcifer, conforme você viu na última aula, um nome que aparece só na Vulgata, quando traduzida para o latim, todo o termo anjo de luz ou estrela da manhã, estrela luzente, era Lúcifer. E ali então é onde a gente vê a origem da palavra. Agora, na verdade, vamos falar sobre a origem da queda. Quando foi que aconteceu a queda? A palavra vai ter duas passagens relatando sobre isso, de uma forma figurada, mas nós temos aqui em Ezequiel 28 e Isaías 14. Ezequiel 28, a partir do verso 12, nos diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, obra dos teus tambores e dos teus pífaros, estava em ti no dia em que fostes criado. No dia em que fostes criado, foram preparados. Aqui nesse verso 13 nós observamos já uma coisa muito interessante. Todo planeta, quando na verdade é encontrado um planeta, você vê que ele é um planeta muitas vezes diamante, pedras preciosas, né? E a Terra não foi diferente. Há milhões e milhões e milhões de anos atrás, na eternidade passada, né? Há milhões de anos atrás, esse planeta Terra era dessa forma. E quando ele era dessa forma, o governo dessa Terra era Lúcifer, foi um anjo que foi criado. Desde o dia em que fostes criado, foram preparados todas essas pedras preciosas. Agora verso 14 nos diz: agora esse Éden luciferiano, onde era? Nesse planeta Terra, mas era um Éden luciferiano, não era o Éden adâmico. Então agora veja a situação como vai proceder. Verso 14: Tu eras passado, tu eras querubim ungido, uma classe única que a Bíblia apresenta de querubim, querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Lavras de vulcão era onde era o caminho, onde era aí as estradas que ele andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti. Então a iniquidade começa no coração de Lúcifer. Na multiplicação do teu comércio. Não é que ele tinha lojinhas, não. Multiplicação de comércios é jogo de palavras. Ele ia para um querubim, para um serafim, para um anjo, para um arcanjo. Olha, eu quero estabelecer meu trono acima do trono de Deus. Você vem comigo ou não? Então, na verdade, a multiplicação de comércio era esse jogo de palavras. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e em grande espanto te tornastes, e nunca mais serás para sempre. O texto é rico em interpretação, mas é um texto que tem um sentido duplo, porque literalmente era uma profecia contra o rei de Tiro, uma nação da época do profeta Ezequiel, mas também está falando ao mesmo tempo sobre a queda de Satanás, a queda de Lúcifer.
ora ele atribui ao rei de Tiro, físico e humano, e ora ele fala com quem estava por detrás de Tiro, com quem estava agindo atrás deste rei ímpio e maligno. A história completa da queda de Satanás, nós observamos aqui, Lúcifer era um querubim angelical, um querubim ungido, protetor de elevada categoria. A ele foi dada todas as pedras preciosas, fabulosas, expressando que sua posição era elevada, exaltada. Até um dia que entrou a desobediência em seu coração e achou-se iniquidade em si. Consequentemente, vem a queda e, com ela, uma parte dos anjos se uniram, se ajuntaram a essa rebelião, a essa maldade. Por isso que o pecado de rebelião é como pecado de feitiçaria. Por isso que o pecado de rebelião faz Deus lembrar o que Lúcifer fez. Sabemos que 1/3 dos anjos caiu com ele, segundo o texto de Apocalipse, João registra no verso 12. João adentrou a esfera revelacional, e quando se adentra a esfera revelacional, entra no tempo Kairos, tempo de Deus, é o tempo sempre presente, é o tempo absoluto, onde você tem passado, presente e futuro juntos. Apocalipse capítulo 12 nos diz assim: e viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. 1/3 dos anjos caiu. Então, na queda descrita por Ezequiel, eles perderam seus corpos. Do seu interior saiu um fogo que o consumiu. Provável que eles tenham sido criados do fogo. Saiu um fogo que os consumiu. Então eles perderam a sua formosura, perderam seus corpos. Por isso que o demônio procura um corpo para poder atuar. Por isso que o demônio procura uma possessão, possuir o corpo de alguém. Eles precisam de um corpo para se manifestar. Por isso Satanás possuiu no início o corpo da serpente. Agora, Neemias 9 vai nos dizer aonde Deus vai criar os céus e os céus dos céus. Aqui é criado o exército celestial, o exército angelical. Vamos lá para Neemias capítulo 9. Arrependimento e confissão de pecado. Veja só que no decorrer do texto, ele está narrando a história natural ali. E no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma 1/4 parte do dia, e na outra 1/4 parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenane se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asbaneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, e os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardastes em vida a todos, o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, ó Deus, que elegestes Abrão, e que tirastes de Ur dos Caldeus, e lhe pusestes por nome a Abraão. Então veja, o próprio livro de Neemias vai nos dizer que Deus é o Deus que criou os céus dos céus, e todo o seu exército celestial. Jó capítulo 38 vai dizer que as estrelas cantavam, o firmamento da terra
da terra, a mesma terra que nós estamos falando aqui. Deus é o Deus que criou não só o ser humano, mas criou aí os exércitos angelicais, os seres celestiais. Então veja, Jó 38, depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e o Senhor lhe disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me respondes. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tem inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se jubilavam? Aqui está falando, aqui nesse caso de Jó, está atribuindo filhos de Deus a anjos. Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se modela como o barco sobre o selo e se põe como vestes, e dos ímpios se desvia a sua luz e o braço altivo se quebranta. Ou entrastes tu até às origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou vistes as portas da sombra da morte? Ou com o entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber se sabes tudo isso. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as traga aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? De certo, tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entrastes tu até aos tesouros da neve, e vistes os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre uma terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente? Para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Quando debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha? Ou poderás tu ajuntar as cadeias do sete estrelo, ou solar os atilhos de Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem à mente deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria, ou os odres dos céus, quem os abaixará? Quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros? Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás o nome dos filhos dos leões, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Então veja o questionamento de Deus a Jó acerca de toda a criação. O Senhor vai falando de cada uma das etapas da criação. A grande verdade é que entre Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Um princípio muito remoto lá atrás, que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 existe um hiato. Existe um tempo onde nós colocamos Isaías 14, onde nós colocamos Isaías 28. No princípio criou Deus os céus dos céus, os exércitos angelicais, os seres celestes. Os céus e a terra ele criou nesse princípio remoticíssimo.
E aí então Deus coloca Lúcifer como governo desse Éden luciferiano, como governo dessa terra luciferiana, mas no seu interior nasceu aí a iniquidade e ele se corrompeu. E aí, por se corromper nesse interior, o Senhor lança ele por terra, e aí vem Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então veja que já tem terra, já tem trevas, já tem águas, já tem abismo. E ainda assim, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa terra é a mesma terra, mas são duas épocas diferentes. Éden luciferiano, num princípio remoticíssimo, a queda de Lúcifer, e Éden adâmico. Então, na verdade, nós vemos aí duas criações, dois Édens diferentes dentro do mesmo espaço físico. Satanás foi criado como um querubim ungido, querubim protetor, uma das mais altas e elevadas criações de Deus. Ele tinha um ministério especial de louvor, cobrindo e protegendo o trono de Deus. Os instrumentos foram criados no seu próprio corpo, no seu interior. Dizem os historiadores que ele abria os braços e era uma harpa, ele movia os braços e era tambores tocando, flautas, pífaros, enfim, uma série de coisas. E como nos diz o texto que lemos, era perfeito em beleza, talvez uma das mais belas criações de Deus. E este orgulho a respeito da sua beleza e a cobiça levaram-no à queda. Foi achado pecado no seu interior, pecado nele. E ele faz a multiplicação do comércio, um grupo de anjos o seguem, anjos que tinham também sido criados, e tinham sido criados com a habilidade de escolher. Porque para eles não há arrependimento, porque eles escolheram pelo que viram. Eles viram a Deus, a glória de Deus, e decidiram seguir a criatura, decidiram seguir a Lúcifer. Então, na verdade, foi-lhe dado o direito de escolher. E eles optaram pelo direito de escolha seguir a Lúcifer. E aí Deus pega todo esse 1/3 de anjos que segue Lúcifer e lança por terra, aonde do seu interior sai um fogo que os consome e perdem o seu corpo. Então, foi-lhe dado esse direito de livre-arbítrio, de escolha. Eles já decidiram aonde passar a eternidade, por isso que para nenhum demônio ou para Lúcifer não há arrependimento, porque eles já escolheram passar a eternidade no inferno. Mateus capítulo 25, verso 41. Aliás, o inferno não foi criado para o homem, o inferno foi criado para o demônio e os seus anjos. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno não foi preparado para filho do homem, para filhos de Deus. Fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Fogo do inferno, para ficar a eternidade lá, destino eterno deles. Como Satanás sabe que não tem mais jeito, como Satanás sabe que ele já foi julgado, sentenciado, como ele sabe que ele não pode mais se arrepender e não pode mais ter essa aliança com Deus, então ele quer afetar aquilo que agrada a Deus, ele quer levar o maior número de pessoas, ele quer levar o maior número de seguidores para si. E por isso que ele vem para matar, roubar e destruir. Seu nome já foi a estrela da manhã. Vamos ver a queda em Isaías capítulo 14. Isaías 14, a partir do versículo 11. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas nações, e dizia no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei das bandas dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo.
Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Então vemos aqui, sua queda foi precedida de soberba, orgulho, altivez. A queda de Lúcifer, descrita por Deus, determinada por Deus. Lúcifer aspirava a ser como Deus e colocar o seu trono acima do trono de Deus. Tendo pecado contra Deus, tentando usurpar o trono de Deus e o domínio sobre o universo, Lúcifer perdia o seu estado de pureza original e fora transformado em Satanás, ou diabo, tornando o chefe das potestades do ar, o príncipe deste mundo. Desde então se tem feito inimigo de Deus e de tantos quantos amam a Deus ou amam a Jesus Cristo. Quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, você trava uma batalha ferrenha contra Satanás. Satanás é um ser dotado de personalidade, inteligente, consciente, tem intelecto, emoções, tem vontade própria, mas de personalidade hostil. Ele nunca vai chegar a ter o poder de Deus, nunca vai chegar a ser o que Deus é. Ele não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente. Ele é um ser criado, ele é uma criatura. E ele vai enviar o anticristo, vai vir cheio do poder de Satanás, do poder do maligno. E vai operar sinais, prodígios e maravilhas, mas tudo imitando Deus Todo-Poderoso, querendo ser Deus. Era exatamente o que ele queria desde o começo. Foi exatamente aonde ele tentou Eva. É que Deus sabe que quando comer desse fruto será semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo e Adão e Eva já tinham sido criados à imagem e semelhança. Mas deu ouvidos a Satanás e quebrou a aliança com Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 12, verso 4. Apocalipse 12, 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam com o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Verso 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O apóstolo João confirma o engano no qual os anjos caíram. No tempo Kairós, na visão celestial, está passado, presente e futuro junto. Então nós temos que discernir aqui que, na verdade, essa mulher que está para dar à luz, essa mulher que, na verdade, vai gerar um varão que vai reger as nações com ferro. Né? Então há toda uma linguagem figurada da batalha aí, do nascimento de Cristo, nascimento da igreja. A mulher foge para o deserto, esse varão vai aos céus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, o grande dragão, Satanás. Judas, verso 9, Judas, irmão de Jesus, capítulo único, verso 9, nos diz assim:
Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Próprio arcanjo Miguel disse: "O Senhor te repreenda." Satanás ainda é muito sábio, muito inteligente, e isso tem que ser levado em consideração quando se trata com ele como inimigo. A grande verdade é que o diabo é um ser real e não uma ideia ou uma influência má. Ele é um ser real. Apocalipse capítulo 20, verso 2 nos diz: "Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos." Então nós vemos aqui alguns nomes pessoais e títulos dados a ele. Ele prendeu o dragão. Quem? O anjo que tinha a chave do abismo, a grande cadeia em sua mão, prendeu o dragão, um dos nomes. Antiga serpente, outro nome, que é o diabo, outro nome, e Satanás. Ou seja, os 4 nomes do mesmo ser, né? Então você observa aí algumas coisas, nomes pessoais que vão atribuir aí ao seu comportamento. Acusador, traidor, ele é aquele que acusa os santos, né? Nomes pessoais e títulos dados a ele. Como nós lemos aí em Isaías 14, atos pessoais e qualidades que foram atribuídas a ele. E também nós vemos a tentação de Jesus em Mateus capítulo 4. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo e o diabo se aproveitou que ele estava no deserto para tentá-lo. Então veja a astúcia de Satanás, Mateus capítulo 4. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: "Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães." Então veja que o diabo está colocando em dúvida aquilo que Deus tinha falado lá no Jordão, nas águas do batismo. "Este é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer." E o diabo vai tocar na identidade. Se tu és o Filho de Deus. Claro que ele é o Filho de Deus, mas ele não precisa provar a Satanás ou obedecer a Satanás. Jesus, porém, respondendo, disse: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Está com fome, sim, mas ele não deu ouvidos e não aceitou aí a sugestão de Satanás. Então o diabo transportou-a à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: "Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra." Olha que abuso, usar a própria palavra de Deus, usar o Salmo 91, aí, o Salmo 91 até o diabo cita. Disse Jesus: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória destes. E disse-lhe: "Tudo isso te darei se prostrado me adorares." Que ele sempre quis adoração. Então Jesus respondeu: "Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás." Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus tratou com o diabo como um ser pessoal, como uma pessoa. Não só nesse caso, como olha aí Lucas 13:16, Evangelho segundo Lucas 13:16. "E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa." Então Jesus sempre tratou como um ser pessoal e ele travou guerra contra esse ser pessoal, embora espiritual, mas um ser real. Paulo também vai nos dizer acerca dos crentes que devem lutar contra uma pessoa, não uma pessoa física, de carne e sangue, mas um ser pessoal. Olha só, Efésios capítulo 6, verso 10 a 18 nos diz: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo."
porque não temos que lutar contra carne e sangue, seres humanos, mas sim temos que lutar contra principados e contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça com a justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, há uma guerra travada e nós temos que lutar contra principados e potestades. O diabo tem características pessoais como coração, fala, conhecimento, poder, desejo, cobiça. Satanás é mencionado na Bíblia mais de 200 vezes. Satanás tem uma porção limitada de poder. Êxodo capítulo 7, verso 11, vai nos dizer: E Faraó também chamou os sábios e os encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Tudo aquilo que Moisés tinha feito, como sinais, prodígios e maravilhas, fizeram os mesmos. Seus feiticeiros realizaram os mesmos milagres que Moisés. Só que a vara de Moisés, que se tornou em serpente, engoliu a vara dos feiticeiros. E ele retoma a autoridade em suas mãos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 e 10. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam. Então ele pode também operar sinais, prodígios e maravilhas de mentira. Engana. Agora, ele, na verdade, sugere, e é o homem que no seu livre-arbítrio decide. Assim como aconteceu na tentação inicial com Adão e Eva em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, de 1 a 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Lucas capítulo 4, verso 6. Lucas 4, 6. Na tentação de Jesus, Lucas vai nos dizer: E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Por que foi entregue? Quando Eva tomou do fruto e comeu e deu ao seu marido comeu, o homem entregou esse poder ao diabo. Ele não tinha. Quem era autoridade na terra era o homem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. E quando Adão pecou, ouviu, obedeceu à sugestão de Satanás, então, na verdade, ele perdeu esse poder, essa autoridade. E o diabo pegou. Claro, Jesus veio, resgatou esse poder, essa autoridade, e hoje Satanás faz um abuso de autoridade. Agora, o reino das trevas, o império das trevas, está sujeito ao reino de Deus. Então, veja só, Jó capítulo 1, versos 7 a 12, vai nos mostrar esse diálogo, essa aposta que está sendo feita.
1:7. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercastes tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado está aumentando na terra? Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até hoje há essa aposta, né? O diabo acha que muitas pessoas servem a Deus por interesse. Infelizmente, alguns sim. E muitas vezes Deus permite provas para que possamos ver se adoramos a Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é nas nossas vidas. A prova não pode te afastar da presença do Deus Todo-Poderoso. Jó capítulo 2, verso 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Que situação absurda e alarmante nós observamos aqui diante dessa realidade. O diabo pleiteia, barganha, essa é natural dele. Bom, existem duas opiniões relevantes acerca do que são os demônios. Alguns creem que demônios sejam anjos caídos. Essa é a posição da escola. Alguns teólogos estudiosos entendem que o anjo caído é uma coisa e demônio é outra. Quanto aos anjos caídos, não tem como negar, porque esse é o termo usado pela Bíblia. Todos creem que existem anjos caídos. Agora, estes que creem assim defendem que Deus criou demônios. Agora, a teologia brasileira diz que anjos caídos e demônios é a mesma coisa, porque os anjos que caíram tornaram espíritos maus. Agora, outros creem que os demônios sejam seres diferentes de anjos caídos. A palavra de Deus relata que na rebelião de Lúcifer, muitos outros anjos, 1/3 deles, os acompanharam, tornando-se então passíveis de igual juízo. Estes, segundo o livro de Judas e segundo os escritos de Pedro, estão presos em prisões eternas até o dia do juízo final. Veja só, Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então eles estão em prisões, estão em cadeias. Mas quem? Os principados, os chefes, né? Que na verdade conseguem falar e dar ordens, né? Da cadeia eles comandam todas as coisas aí dessas cadeias espirituais. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 4. 2:4 nos diz: E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e perdão, segundo Pedro, não 1 Pedro. Segundo Pedro 2:4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias de escuridão, ficam reservados para o juízo. Então sabemos sim, assim como Deus tem anjos ministradores a seu serviço, Satanás também os tem, os anjos de Satanás, os anjos do mal.
dispostos a levar efeitos malévolos a qualquer momento e em qualquer lugar, cumprindo assim o desígnio de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Então, o que entendemos como Instituto Jáfia, como rede de ensino, é que a atuação de Satanás está limitada pelo poder de Deus. É óbvio que nós temos visto nesses últimos dias que eles alteraram seus limites e a atuação dele intensificou. Agora, algumas ideias pagãs sobre anjos caídos ou sobre demônios. Uma ideia pagã e falsa é que demônios são espíritos de homens maus do passado. Gente ruim se tornou demônio. Não. Humano é humano, celestial é celestial, maligno é maligno. Nós temos que entender que a Bíblia reputa completamente que os mortos não voltam. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Jesus mesmo fala na parábola de Rico e Lázaro que não tem como voltar para essa terra. Uma vez que morreu, está aguardando o juízo final. Outra ideia errada diz que os demônios são uma raça pré-adâmica, antes de Adão, na primeira terra. Diz que Deus criou seres e antes estes eram anjos. Antes de esses anjos caírem, esses seres da primeira terra se tornaram demônios, viraram demônios. Também são ideias pagãs. Mas o Instituto Jáfia, a escola, fica com a posição de que esse 1/3 que caiu com Satanás são os anjos caídos, que são os demônios. O que está em cadeias, então? Os principados e potestades, a atuação deles, mas da cadeia eles têm comunicação e eles governam. Demônio no original da palavra significa bode peludo. A tradução literal do hebraico é bode peludo. Levítico 17, 7. Levítico 17, 7. E nunca mais sacrificarão seu sacrifício aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhe-ás por estatuto perpétuo nas suas gerações. Essa palavra aqui, nunca mais sacrificarão seu sacrifício aos demônios. Demônios aqui significa bodes peludos. Tem uma versão que diz sátiros, outra versão diz demônios. Sátiro era tipos de deuses que tinham e que eram oferecidos os sacrifícios. Deuteronômio capítulo 32, verso 16 e 17, Deuteronômio 32, 16, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Então você vê aqui, recém-chegados tem uma tradução, Moisés está dando um dos seus discursos dizendo que vocês não vão oferecer mais sacrifícios a deuses que seus pais ofereciam. Então, na verdade, o que ofereciam é a segunda geração, porque eram deuses novos, deuses recém-chegados, recém-descobertos. E Josué não vai ter diversos problemas com idolatria. O problema maior que Josué sofre foi com Acã e a capa babilônica e alguns deuses, ídolos, ou seja, esses deuses eram deuses novos para o povo que foram adquirindo no deserto. Não temos dogma e não poderemos ter regras falando acerca de anjos ou demônios, não podemos fazer doutrinas, pois quando Jesus perguntou qual é o teu nome, não é porque Jesus perguntou uma vez que nós temos que ter essa regra de sempre perguntar o nome. Ele é mentiroso, como que ele vai falar o nome verdadeiro? Então não podemos fazer uma doutrina aqui, não podemos fazer uma regra aqui que para expulsar temos que saber o nome. Não precisamos. Sai em nome de Jesus. Então, na verdade, nós temos que estar atentos a essa realidade e temos que estar aí vigilantes quanto a isso. O demônio quer atenção e jamais ele pode ter atenção dentro da igreja. Jamais você pode deixá-lo fazer o show ou dar oportunidade para ele trazer à frente, expor, expulsar, perguntar, entrevistar, qualquer coisa do tipo. Não. Jesus simplesmente ordenou que nós expulsemos. E não cabe a nós saber para onde mandar.
A nossa função é expulsá-lo no nome de Jesus. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna para estarmos aí partindo para a conclusão da nossa matéria.